Olá, hoje é dia da gente falar de vida saudável. Minha convidada de hoje, determinada, corajosa, prática, natural de Novo Hamburgo, filha do seu Elvio e da dona Eliane, atuou por 14 anos em sua área de formação, o jornalismo. Mas a história que vamos contar hoje é de mudança radical que aconteceu na vida da esposa do Felipe. Ela sempre gostou de gastronomia e depois de uma vida de sobrepeso e de passar por uma reeducação alimentar e emagrecer quase 30 quilos, ela encontrou uma nova profissão, voltada à saúde e qualidade de vida. Criou o Massa Magra, marca de pães e bolos saudáveis que alia saúde e sabor. Hoje teremos uma conversa de peso com Sabrina Gisele Becker. Sabrina Becker, seja bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada. E eu também de falar contigo desse assunto tão agradável que é emagrecer, correr, fazer maratonas. Coisa linda, Sabrina. Eu adoro. Tu sofreu muito com bullying, é? Assim, quando eu era criança, sim, porque eu sempre fui diferente, né? Eu era Mas tu não era gordinha exatamente quando era criança? Não, mas também não era magrinha, né? Eu era uma criança grande. Era uma fofa. Fofinha, é. E aí eu era ruiva, né? Isso me incomodava muito na minha infância. E sempre fui maior do que as minhas amigas, então com 12 anos eu tinha a altura que eu tenho hoje, né? E aí eu sempre fui fora do padrão, assim, pra mim. Então, foi bem complicado no início. Isso foi até que idade, mais ou menos? E até minha adolescência ali, até eu entender que ser diferente era legal, né? Até eu acho que meus 15, 16, 17. Aí o ruivo começou a ficar bonito também. Aí começou a ficar legal. Aí eu comecei a entender que ser ruivo era bonito, né? Só que daí meu cabelo começou a escurecer. Eu acho que de tanto eu pedir pra não ser ruiva mais, o cabelo começou a escurecer. Viu? Pede e ganha. Pede e ganha, né? E como é que veio o sobrepeso? Com 18, 19 anos, eu acho que eu comecei a engordar. Porque, obviamente, né? Eu tinha uma alimentação muito errada antes, de muita farinha, muito açúcar, muitos refinados, sem controle nenhum, comia o que eu tinha vontade e sem pensar no amanhã, assim, né? Só que, claro, na adolescência... O que é muito gostoso, diga-se de passagem. Com certeza, até hoje. Gostoso ninguém pode dizer que não. É verdade. E só que na adolescência isso não era problema, né? Porque na adolescência a gente está a 1000, né? O teu metabolismo está muito rápido e não engordei. Quando começou a desacelerar um pouquinho ali, eu comecei a engordar. E aí eu comecei minha luta sem fim com a balança de fazer todas as dietas, dieta da lua, dieta do ovo, dieta da proteína. E de tudo, tomar remédio, tomei vários tipos de remédio. Tomei remédio. Eu me lembro de uma situação em que eu fui na farmácia comprar um remédio e o farmacêutico olhou para mim e disse: "Tu não precisa disso". Eu disse: "Não, moça, eu preciso, tu não tá entendendo, eu preciso emagrecer, o verão está chegando", sempre aquela mentalidade, né? E acabei comprando, enfim, e daí acabava emagrecendo um pouco, só que depois retomava os velhos hábitos e engordava de novo, né? Eu junto, né? Super entendo, estamos juntos. Pois é, e aí, mas é que é uma questão realmente de mudança de hábitos de vida, porque tu vem com uma vida inteira com determinados hábitos, né? E aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Eu vou passar por uma dieta, vou emagrecer, e aí depois que eu emagrecer, eu volto a comer normalmente o que eu gosto. Né? Então, só que daí quando tu voltar a comer o que tu gosta, sem controlar, sem cuidar, vai voltar tudo de novo. E o efeito sanfona parece que vem... É pior. A cavalo. Exatamente. Porque cada vez... Isso agora, depois do que eu passei, de todo esse processo que eu passei, eu entendi que toda vez que tu passa por um processo de emagrecimento, tu tá colocando o teu corpo numa situação de estresse, né? Certo. Só que o nosso corpo ele se adapta muito rápido. Então, toda vez que tu passa por uma dieta, e aí tu volta, engorda tudo de novo, a próxima que tu tiver vai ser mais difícil, porque o teu corpo já está adaptado a tu querer emagrecer e passar por aquele estresse, entende? Então, é muito mais difícil. Mas, enfim, aí eu passei até os meus 35, por toda essa situação. No ano em que eu
terminei a graduação, que foi eu me formei em janeiro de 2007. Durante o ano de 2006, meu Deus, a ansiedade foi lá em cima e eu comi e eu cheguei a 97 quilos, a quase 100. Só que aquela coisa, eu sou alta, né? Então, pra mim, pra eu enxergar que eu tava acima do peso, tinha que ser acima de 10 quilos, assim. Porque até então, pra mim, tava normal. E aí eu fui perceber na época da prova de toga, que a moça chegou pra mim com uma toga tamanho GG. Eu, não, essa toga tá muito grande, não, pra mim pode ser M. E a moça olhou pra mim, foi lá, pegou uma toga M, claro que não entrou, né? E aí eu me lembro de ter ficado, nossa, mas como assim? Porque eu não me enxergava do tamanho que eu tava. E aí daí passou aquele período, depois eu emagreci um pouquinho, fui a 88, e em 2015, quando eu e meu marido, a gente se reencontrou, porque a gente já se conhece de muitos anos atrás. E quando a gente se reencontrou, meu marido, ele é da área da educação física, né? E ele é todo bombadinho, todo fartinho, né? Adora atividade física. E aí ele começou a ir lá em casa e querer comer arroz integral, brócolis, batata doce e frango. Cara, chato isso. Né? E eu comendo Mac, comendo hambúrguer, comendo pizza, e eu não entendia, né? E aí... A dieta do brócolis eu faço ela. Eu larguei o brócolis. Não come mais. Parei com ele. E aí eu comecei a entrar na... Tu estava, isso em 2015. 2015. Tu estava fofucha. Tava bem gordinho. Tava com 88. 18 quilos a mais que hoje. E aí eu sei que eu comecei a entrar na mesma rotina dele, porque, né, a gente estava quase morando juntos. Não, 2015 a gente já estava morando juntos. E aí eu disse, não, quer saber, eu vou procurar uma nutricionista de novo pela 1000ª vez na vida e dessa vez eu vou levar a sério. E aí comecei o processo de emagrecimento, perdi ali meus primeiros meus primeiros 15 quilos, acho que foi, por aí mais ou menos. E aí tu chega naquele efeito platô, que a gente chama que tu não consegue mais emagrecer, aqueles últimos 5, né? Eu, ai, cara, que saco, tem que ficar agora comendo só alface e carne pra, né? E daí meu marido, não, tu tem que começar a correr, porque daí tu vai dar um estímulo novo pro teu corpo e a corrida, tu gasta muita energia, enfim. Eu, não, mas eu não consigo, né? A primeira coisa, todo mundo quando tu fala, tu tem que correr, não, mas eu não consigo. Ele, não, mas tenta, e ficou um meio ano, tenta correr. E nesse período todo eu fazendo atividade física, fazendo treino com ele, né, na academia que ele trabalha. Eu né? já tinha um metabolismo naquele momento sendo trabalhado, sendo estimulado. Sim, quando eu comecei... Na verdade, eu sempre fiz atividade física. Mas antes era aquela coisa de ir na academia arrastando os pés, assim, só pra dizer que ia, sabe? Eu. Daí não funciona, né? Não. Então, aí quando eu comecei a fazer com ele me disse, não, então a gente vai fazer um treinamento voltado pra ti, tu vai perder peso pra tu não ficar flácida, né? Porque era bastante peso. E aí eu fiz o treino todo com ele. A gente vai botar aqui uma foto da Sabrina fofucha. Depois. Em 2 momentos, pode ser? Pode, com certeza. Na pré-formatura, período da formatura Sim. ali, e depois 2015, esse momento em que tu toma a decisão de que, bom, a partir de agora será diferente. Sim. E está sendo. Sim, com certeza. Trabalhou em vários veículos de comunicação, trabalhou com comunicação institucional também. Sim. Tá? Jornalismo durante 14 anos foi a tua vida. Sim. Cansou? Não cansei. Ou foi um chamado mais forte do que este? É aí que tá. O jornalismo sempre foi... Eu sempre adorei, né, trabalhar com isso. Mas eu vejo hoje um jornalismo muito diferente do que o jornalismo no qual eu me formei. Eu acho que aquele no qual eu me formei não tem mais muito espaço para aquilo. Então... Que seria o que exatamente? O jornalismo raiz mesmo, né? Se a gente tomar uísque e fumar cigarro? Não tem nada a ver com isso. É que a gente pensa no jornalismo raiz, numa redação lá dos anos 70. Esse jornalismo... Fumaceira. Assim. Esse jornalismo de notícia mesmo, né? De hard news. Isso. E eu não vejo muito mais isso. A gente tem espaço, mas pouquíssimo espaço hoje em dia para isso, né? Então, um mercado pouquíssimos veículos que estão se propondo a fazer isso, né? Exatamente. E com essa realidade das redes sociais hoje em dia tomando conta, vindo muito fortes, né? Isso eu acho que cada vez menos aparece por aí.
E cada vez mais a gente tem as fake news e cada vez mais fica difícil tu mostrar para as pessoas qual é a diferença entre uma notícia que está no Facebook e uma notícia que está num veículo de imprensa que tem fonte, que tem referência, né? Isso eu vejo muita dificuldade em conseguir colocar isso pro leitor. Tá cansativo isso. Tá chato. Sim. Mas não foi a decisão exclusiva, o chamado foi maior que esse. O chamado foi maior. Eu trabalhei no emprego que eu já estava até agosto do ano passado, um emprego fixo que eu tinha em assessoria de imprensa. Gostava muito do que eu fazia, foi uma experiência bem diferente, assessoria de imprensa de uma universidade, comunicação institucional num aspecto bem maior do que eu estava acostumada a fazer, né? E saí por mudanças na empresa. Acabei saindo e eu já vinha fazendo os meus pães e meus bolos, né? Que eu comecei a fazer em 2017, quando eu fiz uma cirurgia no joelho em função da corrida também. Estava em casa sem fazer nada, comecei a testar umas receitas que a minha nutricionista tinha me passado. Porque eu sempre falava para ela, não pode ser que comida saudável tem que sempre ter gosto de alpiste. Porque para mim era isso, né? Comida saudável para mim tinha tudo o mesmo gosto. E eu dizia para ela, não pode ser, tem que ser saboroso, tem que ser gostoso, porque o ato de comer, de se alimentar, é uma forma de prazer. É um prazer enorme. Né? Como abrir mão disso. Exatamente. E eu sempre digo, quando me falam em reeducação alimentar, Sabrina, como é que pode ser uma reeducação alimentar se a picanha vai continuar sendo a picanha, a costela continuar sendo a costela e o brócolis, o alface, o alface. Não tem comparação, nossas papilas gustativas, isso não é desculpa de gordo, estão preparadas para ter prazer no doce, no salgado, na gordura, né? No frito. Isso é dramático. Mas aí vem a moça, quando a gente está quieto aqui num canto, e diz, dá para ser diferente. Me prova, na volta do intervalo, numa conversa de peso com Sabrina Becker. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a jornalista e agora empresária, empreendedora Sabrina Becker, Sabrina Gisele Becker, que me confidenciou, a corrida mudou a minha vida. Mudou. A adrenalina da corrida é o prazer? Não. Ou é a necessidade de se manter sem engordar? Também não. A corrida para mim começou... Eu fui apresentada para a corrida por causa do emagrecimento, como eu falei, essa questão de tu fazer a dieta, tu chegar num determinado peso e aí teu corpo se acostumar daquela forma e ser mais difícil, né? O famoso efeito platô. E aí meu marido que sugeriu, vamos começar a correr e tal. Eu achava que não ia conseguir, porque quando tu fala em correr, tu pensa, nossa, só atletas correm, né? Só pessoas muito preparadas e muito magras e muito saudáveis que correm. Não é assim, gente. Não é assim, mas enfim. Eu comecei a correr final de 2016. E aí, os últimos quilinhos que eu precisava, assim, que era a minha meta, foram. Eu vi, nossa, cada mês que eu ia na nutricionista, eu pensava, mas como é que pode? Porque tu faz um esforço muito grande durante a corrida, né? E aí, me machuquei, passei por uma cirurgia, todo o processo de reabilitação, parará. Em 2018, eu voltei com o apoio de uma assessoria esportiva específica de corrida, né? Porque eu justamente me machuquei por não estar fazendo certo. E aí, isso foi em fevereiro de 2018. O máximo que eu tinha corrido até então tinha sido 8 quilômetros, eu acho. Só 8 quilômetros? Só 8 quilômetros, barbadinhas. Coisa pouca. Coisa pouca. E aí o meu professor, o Juliano, ele disse assim, tá, tu começou agora em fevereiro, vamos ver como é que vai ser o teu desenvolvimento até lá, mas assim, em novembro tu corre 10 quilômetros. E eu disse, 10 quilômetros, jura? Não consigo? A primeira coisa, a gente tem essa mania de dizer, eu não consigo sem nem tentar fazer. Verdade. E aí fui lá e fiz. E aí, quando eu terminei a de 10, eu fui fazer o feedback com ele e disse, tá, agora tu consegue fazer em junho do ano que vem uma de 21. Eu dei risada da cara dele, tu tá ficando louco? No caso, vulgo meia maratona. Meia maratona. Quando fala maratona já é um palavrão. Meia maratona okay é 42, mesmo. 100 e alguma coisa.
A meia maratona são 21 quilômetros e 90 e alguma coisa. Agora ele vai me bater, que eu não sei de cor a quilometragem. Só que assim, quando eu comecei a fazer esse treinamento para meia maratona, eu consegui enxergar como a corrida trabalha a mente muito mais do que o corpo. Porque tu tá ali correndo, tu tem, por exemplo, para fazer esse treinamento, durante 4 meses eu treinei 4 vezes por semana corrida, 2 vezes por semana musculação, sem falhar. Não tem essa de, hoje está chovendo, eu não vou correr. Hoje está muito quente, eu vou desmaiar. Vai lá, faz e desmaia, mas termina o treino, entendeu? Tu tem que cumprir, porque tu tem que preparar o teu corpo. Legal o nome do teu carrasco. Juliano. Juliano. Aham. Legal, Juliano. Juliano Guarnieri. Nome e sobrenome. Mas isso foi muito transformador na minha vida, assim. Porque eu sempre estava naquela de que, ai meu Deus, tô correndo, tô cansada, tá ruim, que saco, né? E a partir do momento que eu comecei a pensar, não, tá ruim, mas daqui a 10 minutos vai terminar. E cada treino que eu fizer, eu vou estar mais próxima do objetivo que eu tenho, que é correr 21 quilômetros, que é o maior feito físico da minha vida, assim, que eu nunca imaginei fazer nem metade disso, né? E eu ia trabalhando minha cabeça em cada treino. E aí eu sentia dor, aí eu sentia cansaço, o teu corpo ele te mostra que ele está desconfortável de várias maneiras durante um treino desse. Estou afrontando o teu corpo. Claro, porque é a cabeça que trabalha, né? A cabeça que manda, não é teu corpo. Teu corpo sempre vai te dizer qualquer coisa que tu for fazer diferente da tua rotina, teu corpo, teu cérebro sempre vai te falar. A vontade de parar, de interromper era grande? Muito. Até hoje, em todos os treinos. Até hoje? Até hoje. Mas o prazer depois de um treino é maravilhoso, né? E a conquista... Eu sempre digo, eu não gosto de ir na academia nem de estar lá, mas depois é maravilhoso, Claro. porque tu sente muito bem, Claro. não é só endorfina. É saber que tu fez algo de bom para tua vida. Exatamente. Né? E é aquela coisa de dever cumprido, né? Poxa, eu fui lá e consegui, sabe? E quando eu terminei durante os 21 quilômetros na prova que foi em Florianópolis em junho, eu comecei a sentir dor a partir do quilômetro 12. Ainda tinha 9 pela frente. E eu tive do meu lado o tempo inteiro a minha amigona, eu sempre chamo ela que ela foi meu anjo da guarda, assim, porque ela foi o tempo inteiro do meu lado me falando, ó, não para, a gente já passou pela metade, só falta mais 9, vamos lá, baixa a cabeça, continua. E eu chorei 3 vezes, porque eu sentia dor, porque eu fiz a cirurgia do joelho e daí eu compensava do lado direito sempre. Então, meu lado direito sempre dói, sempre incomoda, né? E aí, 3 vezes ela olhou para trás e eu estava chorando. Quem né? é a tua parceira? A Leila Miller, do Faça Acontecer, que também é empreendedora e tem um programa que também mudou a minha forma de pensar, a minha vida profissional e pessoal e tudo. E ela foi o tempo inteiro comigo e quando chegou no final, assim, que eu já tinha chorado, eu já estava sentindo dor, já estava toda descabelada, já estava acabada, que eu olhei o pórtico de chegada. E dela só olhou pra mim e ela disse, vai que agora a chegada é tua. E daí eu ia começar a chorar de novo, né? Eu pensei, não posso chorar porque eu tenho que estar bem nas fotos. Porque as fotos meio que são o troféu dos corredores, né? Deus o livre. E aquilo, quando eu terminei, eu pensei, cara, eu não acredito que eu consegui isso. Aquilo pra mim foi uma coisa assim, fora do que eu jamais imaginei para minha vida que eu conseguisse fazer. E esse prazer, essa satisfação, esse orgulho pessoal, assim, valeu todo o sofrimento, todas as vezes que eu ia treinar emburrada, que eu reclamava, que doía, valeu tudo, sabe? E tanto que agora eu tô treinando para mais uma, né, em novembro. E aí a gente pode pensar assim, mas a pessoa, então, agora está realizada e para por aqui, né? Não. Tu tem o sonho de correr uma maratona. Quem sabe? Eu tô analisando, né? É que para correr uma maratona, eu tenho que perder mais peso, né? Eu tenho que estar mais leve. Por causa que o joelhinho já tá gritando, né? O que é? A cartilagem? Não, é que é peso mesmo, né? Peso. Eu agora, imagina, eu fiz a meia maratona em junho, eu tava 3 quilos mais leve. Não estava sentindo dor. O problema foi de ligamento ou de cartilagem? Eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Coisa de atleta, é isso aí. Não é só para quem não sabe fazer bem a corrida, é atleta. Sabrina,
Me fala um pouco da massa magra, hein? Aquele momento para ti foi um momento de experiência, né? Não conformada, como tu falaste, de que a comida toda tinha gosto de alpiste, tu foi lá e tentou fazer diferente. E hoje tu tens a tua marca de pães, bolos saudáveis. Isso quer dizer que eu posso comer, por exemplo, 47 pãezinhos? Não. 29? Sei lá. Como é que é isso aí? Não. Pensamento de gordo é triste, né? Isso quer dizer que tu pode ter opções saudáveis para o teu dia a dia, que sejam tão gostosas quanto aquele pão e aquele bolo que tu está acostumado a comer, entendeu? E que em vez de tu comer, não sei, um cacetinho, que nem a gente fala aqui, tu vai comer um pão integral gostoso, saboroso, e que vai te saciar muito mais, que vai ser muito mais nutritivo, que vai ter muito mais nutrientes e fibras para o teu organismo do que um pão, um cacetinho, vamos supor, que é praticamente vazio em nutriente, assim. Claro, tem carboidrato, enfim, mas nada... Não te nutre em nada. Exatamente. Só te mantém de pé ali. Né? Exatamente. Porque quando a gente pensa nisso, e a cabeça de gordo é muito doente, realmente. Ele já está comendo pensando na próxima refeição e eu me lembro de uma oportunidade, estava com outro amigo gordo conversando no teatro, o Carlos Magno, e brincando com... E aí a nutricionista disse que eu tenho que comer 100 gramas de um bife. E dei aquela pausa dramática e disse, tu sabe quanto é 100 gramas de um bife? E o pessoal na volta, tudo prestando... Quá, 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 quá. Todo mundo na volta começou a rir porque estava prestando atenção na conversa de gordo. Mas é porque, além do comer errado, é o comer desproporcional, né? As pessoas perguntam, tu come muito? Não, tem os ossos largos, começam a inventar desculpa. Não, come muito e errado. E na hora errada. E na quantidade errada de nutrientes que o teu corpo precisa para estar de pé e saudável, né? Então é um todo, né? É um todo. E o pão, ele pode ser esse todo de prazer também. Com certeza. Porque não é tudo, não precisa ser tudo horrível, assim, de ter que correr, de ter que sofrer, de ter que parar de comer. Não. E é uma coisa assim, por exemplo, eu hoje, por que eu comecei a fazer pão? Porque eu adoro pão, né? Eu sou de origem germânica, na minha casa era pão de manhã, de tarde, de noite, pão o tempo inteiro, né? Minha avó fazia aqueles pães... dos alemães, aquele pão batido, maravilhoso, né? Com chiminha de uva. Ai, que delícia. Né? Então. E aí, quando eu comecei a fazer esse pão, no início ele ficava uma pedra de duro, ficava horrível. Eu dizia, não, mas não pode, gente. Até que eu descobri que o pão integral, para tu conseguir que ele seja fofinho e saboroso, tem que bater ele muito mais do que um pão normal, para abrir o glúten, enfim, toda uma questão. Sem farinha branca. Sem farinha branca. Teu pão é 100% integral. Ai, que maravilha. Sim, e é uma delícia, parece aquele pão de vó, assim. Maravilha. E eu ainda coloco 5 grãos junto para enriquecer mais ainda, né? E aí, justamente por isso que eu comecei a fazer, porque eu acredito muito que a alimentação, ela é uma questão de equilíbrio. E eu aprendi isso nesses últimos anos. Então, eu como durante o meu dia, lógico, muito mais salada, muito mais frutas, muito mais alimentos na sua forma in natura, e ricos em nutrientes, do que aqueles não tão saudáveis. Mas eu não deixo de comer uma pizza, que eu gosto, eu não deixo de comer um hambúrguer, eu não deixo de tomar meu chopinho, que eu adoro. Mas é uma questão de equilíbrio, eu não vou fazer isso todos os dias. Né? Eu deixo para fazer no fim de semana. E também não é assim, as pessoas têm muito aquela coisa, estou fazendo dieta durante a semana, aí sexta-feira de noite eu começo o dia do lixo, vou até domingo de noite. Esse dia é longo pra caramba. Daí também não dá, né, gente? Também não funciona. Então, é uma questão de equilíbrio, porque tu tem que aprender a balancear o que tu consome e o que tu coloca para dentro do teu organismo. Eu sou um fã do Dr. Leandro Minoso, ele me ensinou que tu vais ter 5 refeições por dia, vezes 7 dias na semana, são pelo menos 35 refeições. Exato. Tu pode errar numa ou em duas. Exato. Também não precisa errar feio em nenhuma dessas. Mas tu pode errar numa ou outra, tu tem todas as outras para fazer certo. Exato, exatamente. Não é fácil assim aplicar, mas fica mais pertinho de uma vida real, realmente. Claro, com certeza. Como está a massa magra? Qual é a escala que tu está dando? Como é que está a receptividade? Onde é que tu está botando o teu produto? Como é que tu está te preparando para crescer?
Assim, né? Eu comecei pequenininha em casa, fazendo em casa, vendendo para os amigos, vendendo no trabalho. Agora, no início desse ano, na verdade, começou a... Porque eu decidi, na verdade, quando eu saí do meu antigo emprego, a me dedicar integralmente, né? Integral, pão integral, integralmente. Integralmente, integral. E aí, porque na verdade tudo foi se encaminhando para isso. A vida foi me mostrando que era isso que eu tinha que fazer. E eu sempre com aquela mentalidade, não, eu tenho que ter um emprego fixo, né? Um plano de saúde, com... FGTS, né? E aí até o Faça Acontecer, que é dessa minha amiga Leila Miller, que é um programa de planejamento de vida, que trabalha várias áreas diferentes, me mostrou que eu não preciso. E só que eu tinha aquela coisa, né, na mentalidade, e ela que me mostrou assim, tu não precisa, não tem nada que é definitivo, não tem nada que tu não possa mudar, tudo depende de ti. A partir do momento que eu entendi isso, que foi em novembro do ano passado, tudo começou a acontecer. E aí eu comecei a me dedicar integralmente à massa magra, comecei a fechar parcerias, comecei a fazer degustação em academias, em lojas de produtos naturais. As pessoas começaram a conhecer a marca, né? E hoje eu já tenho parceria com 3 lojas, uma em Campo Bom, em Sapiranga, em Dois Irmãos, onde eu coloco os meus produtos. E além disso eu trabalho com entrega, né? Então eu tenho dias que eu produzo, porque eu faço tudo fresquinho, né? Por causa que eu não uso nada de conservante. Maravilha. Isso é outro item bem importante, assim, que eu não quero, enquanto eu puder, eu não quero usar nada de artificial, de conservante, de corante dentro dos meus produtos, porque eu entendo o quanto que isso faz mal para a nossa saúde, né? Verdade. E aí agora eu montei minha cozinha aqui, uma quadra aqui para cima na Tupi. Consegui montar minha cozinha, porque daí agora eu consegui ampliar minha produção, atender mais pessoas, coloquei já um motoboy. Esse negócio está ficando sério, hein? Tá ficando sério. E esse bolo, ele tem gosto de bolo ou de remédio? Não, tem gosto de bolo. Eu vou desafiar o nosso telespectador a experimentar ele e depois contar para mim pode. isso, daí talvez eu experimente. Pode fazer. A Simone comeu, disse que é maravilhoso. É. E agora palestras também em empresas, Então. provocando essa mudança de vida, instigando, Exatamente. servindo como exemplo para as pessoas. Exato. Que tu és, de fato. Né? Isso foi outra coisa que também eu não procurei. Né? As pessoas começaram a me procurar. Escuta, tu não quer vir aqui contar a tua história? Eu disse, gente, mas quem sou eu para contar a minha história? Né? Para mim é tudo tão simples assim, né? E aí agora surgiu essa proposta e eu tenho uma parceira que é a Daya Fir, que é a minha amiga nutri querida, que a gente se conheceu esse ano também por meio dessas andanças da vida saudável aí, né? De fazer palestras juntas e tal. Que a Roberta Psichos, inclusive, nos apresentou num evento lá numa academia de umas amigas dela. E a gente fez essa palestra juntas a primeira vez. E agora a gente já está com palestras em outras empresas. E a gente criou também o Desafio Mais Leve, que é um projeto de 100% online, com um grupo de WhatsApp, onde durante 21 dias a gente manda tarefas para as participantes, na verdade voltado para emagrecimento feminino, esse primeiro foi, né? A primeira edição, onde a gente manda diariamente desafios e aí materiais de apoio, enfim, e tem essa proposta de ser um grupo de apoio realmente. Porque a gente sabe o quanto é difícil tu passar por uma mudança de hábitos, passar por uma mudança de realidade, fazer uma reeducação alimentar e tentar mudar dentro da tua realidade, né? Porque as pessoas que estão à tua volta são imprescindíveis nesse processo. Então, se tu não tiver apoio, fica muito mais difícil. E a gente propondo um apoio nesse grupo ficou muito legal, assim, porque as gurias, esse primeiro grupo a gente fechou com 40 mulheres e todos os dias uma apoiava a outra e se tinha alguma, chegava, mas eu fiz tal coisa errada, eu comi, sei lá, um bombom. Sempre vinha as outras, tu errou agora, deixa para trás. Vai de novo, começa de novo. E foi muito legal o feedback que a gente recebeu, assim, teve uma que emagreceu 5 quilos em 21 dias. Então... De forma saudável. De forma saudável, sem deixar de comer pão. Comeu o pão massa magra também, elas compravam, postavam foto, enfim. E isso é muito gratificante, sabe?
Adorei falar contigo. Obrigada, também adorei a conversa. Muito gostoso saber que é possível, então, comer gostoso, emagrecer, ter vida saudável. Vamos ver como isso se processa aí, mas com certeza quero experimentar os teus pães e vou fazer propaganda deles. Oba, que bom. Sendo gostoso e funcionando bem, acho que a gente precisa se voltar cada vez mais para nossa saúde. Eu brinco muito com isso, porque evidentemente é uma dor do meu tamanho, né? Se perguntar se tu quer ser magro, quem não quer, né? O problema é fazer o que precisa ser feito para chegar lá. E dói muito, né? Dói muito, não é fácil. Não. As pessoas que têm um problema de dependência química, elas podem ir para um lugar ficar 9 meses lá tratando. A obesidade normalmente é, além dos fatores genéticos e do sedentarismo, evidentemente, uma doença química, né? Sim. Onde a receita não é ficar 9 meses afastado, é comer 7 vezes por dia. Então é um equilíbrio muito difícil. Sucesso, vida longa, massa magra e o plano de emagrecimento. O desafio mais leve. Desafio mais leve. Sucesso. Sabrina Becker, hoje numa conversa, Sabrina Becker, uma conversa de peso com essa moça empreendedora da massa magra. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.